Donc si vous voulez venir, proposer, le public est invité à poser des questions, si vous voulez bien. La richesse de la matinée est fondée sur le fait que les approches sont extrêmement diverses, les regards même sont externes, internes. Donc, ne serait-ce que pour cette diversité, il y a moyen de votre part de poser des questions qui peuvent nous permettre d'avancer. Oui. Il faut le micro. Eu queria formular uma questão a cada um dos oradores. Fala. Eu pretenderia formular uma questão a cada um dos oradores. Peço desculpa não ter podido ainda reter o nome, apenas conheço o nome do professor José Gil. Também peço desculpa por ter chegado tarde, a questão que vou dirigir assim talvez não conheça aqui. O primeiro orador foi o seu professor, que conhece por si. Eu não sei se todas estas intervenções foram preferidas, se vão ser plasmadas no texto, que se possa depois consultar mais calmamente. Parece-me, mas não posso garantir, parece-me que é esse o projeto. Está alguém na sala que pode responder melhor do que eu? A nossa intenção é fazer, foi um projeto um bocadinho difícil e vamos tentar ver como, porque é preciso transcrever, tudo isto foi filmado, agora é preciso transcrever, mas a ideia é fazer um livro com datas e tudo. Mais uma vez peço desculpa, não pude ainda reter o nome dos restantes intervenientes. A sua intervenção foi absolutamente notável. A realidade que descreveu tão bem é interessantíssima. E pergunto-me se o senhor escreve. Se você escreve, você é brasileiro? Sou brasileiro. Se você escreve muito bem. Eu escrevo, mas essa escrita é totalmente inspirada nessa aventura coletiva. Então, eu talvez apenas transpus um pouco dessa energia doida e esquiza que me atravessa ao longo desses anos todos. Então, eu por assim dizer, retiraria a minha pessoa de cena, porque eu só pude escrever assim, porque talvez seja esse grupo que escreva assim. Quer dizer, que são as vozes desse grupo, desse coletivo, dessa maneira de agenciar uma certa loucura que deixou de ser objeto de silenciamento ou objeto de falsa idealização.
Porque o problema é esse, né? Os outros às vezes são silenciados, excluídos ou idealizados, mas como escapar desse tipo de armadilha, né? Onde eles possam fazer, eles, conosco, possam fazer da loucura outra coisa, que não um mero mito ou um objeto extravagante. Fazer uma, eu diria, esquizofrenizar na sua presença e na sua passagem o entorno. Eu permito-me intervir para dizer o que Peter Pelbart não disse, é que ele tem publicado já há muito tempo uma série de belos livros e ele próprio é diretor de uma editora. Só queria pedir desculpa pela interrupção que fiz na sua intervenção, quando chamei a sua atenção, usando um gesto soviético de básico, que eu reparei que havia alguma dificuldade. Fez bem, porque seria intraduzível nesse ritmo. Pois, deu a impressão que havia pessoas que estavam a seguir a sua intervenção por via dos tradutores e, portanto, o salto que você deu no texto podia perturbar e eu peço desculpa, foi um bocado equivocado. A senhora doutora Ana Godinho. Diga. Ana. Ana Godinho. Ana. Ana. A senhora doutora pergunto se também escreve também. Eu noto que há muito. Se o doutor trabalha na área, chamaríamos racional. Talvez. Se o doutor não escreve poesia? Talvez. É que pareceu-me dar uma permanente fuga da sua direção, em direção, aliás, para fora dessa direção, para as áreas laterais que seriam da poesia. Sim. Estou enganado? Na verdade, sim, estive sempre em fuga. É justo, é absolutamente justo. Obrigado. E finalmente, en España nos tratamos por tú, ¿no? Sí, sí. Me gustó muchísimo tu intervención, tampoco sé tu nombre. Perdón. Alberto. Mira, no es fácil hablar de la carne. Nada fácil. Y tú lo has hecho muchísimo bien. Merci beaucoup. Já agora como é que o senhor se chama? António. E o senhor? Je voulais poser une question à Alberto ou Diego. Não há tradução, à 1h30 acabou a tradução. Je pose juste une seconde, on en discutera après. C'est ceci, est-ce que Ensor, Kubin, Beckett, Artaud nous ont donné une image crue du regard malin, du réel, ou est-ce qu'ils nous ont donné, et peut-être tu vas traduire, est-ce qu'ils nous ont donné une image crue du réel, ou est-ce qu'ils nous ont donné encore un écran du réel? Sí, la pregunta es muy oportuna, efectivamente. Yo creo que tanto en Artaud como en Beckett lo que se da es la imagen de la pantalla en proceso de resquebrajamiento. Es decir, el proceso... Yo no sé si tú... José. Que tanto Beckett como Artaud no pueden mostrar lo real, porque eso es inmostrable, no há lugar para o real, mas mostram o ecrã
no proceso de arruinarse, de descomponerse, de destrozarse, de fenderse, por causa das pulsións do real, por causa das forzas do real. Beckett, Artaud, etc. ne pouvaient pas donner une image du réel, parce que le réel est irreprésentable, mais il donne une image des écrans en train de se dissoudre. E, de hecho, de facto, os textos de Beckett son os textos dunha voz, ou mellor, dunha poboación de voces, dun poblamiento de voces que tratan de organizarse en forma de expresiones pantalla, pero que nunca lo consiguen y que continuamente son sometidos por esas pulsiones de lo real a una desorganización o a un silencio de un mutismo animal. Ça, c'est complexe à restituer. Bon, c'est trop complexe. Chez Beckett, surtout là, il y a un peuplement de voix, donc il nous renvoie ces voix-là. Et ces voix, alors ça devient très complexe, je me dis, qu'est-ce qu'elles font ces voix? Les voix cherchent à s'organiser, mais les pulsions du réel les en empêchent. Merci. Eu penso que em Portugal faz muita falta uma reflexão teórica sobre as experiências que têm sido feitas no teatro em ambiente psiquiátrico. No final dos anos 60, teve início um grupo de teatro que ainda existe hoje, no Júlio de Matos, no Hospital Júlio de Matos, que hoje é o Centro Hospitalar de Lisboa, mas assim, Centro Psiquiátrico de Lisboa, e nessa altura eu, como estudante, fiz parte dessa experiência, e nessa altura o Hospital Júlio de Matos era um ambiente absolutamente dantesco, que foi depois do 25 de Abril criticado e mostrado, etc. Por exemplo, temos o filme Jaime, de António Reis, que faz parte do programa e que dá conta da experiência com um homem que esteve durante vários anos no Hospital Miguel de Lombarda e que começou-se também experiências de terapia pela arte, e esse homem, Jaime, 3 anos antes da sua morte, começou a pintar e a escrever. Existe muito pouco da sua pintura, que era muito vibrante, e relativamente aos seus escritos não sei muito bem o que é que se passa, mas ficou esse registro, que é um filme maravilhoso a todos os níveis, do ponto de vista artístico, do ponto de vista antropológico, do António Reis. Voltando ao teatro do Júlio de Matos e à visão dantesca que existia, que era naquela altura, só podiam fazer parte desse grupo elementos do pavilhão dos homens, porque as mulheres que estavam internadas estavam ocupadas com fazerem os trabalhos, lavar a louça, eram uma espécie de domésticas, e também, provavelmente, porque talvez não manifestassem interesse em pertencer ao grupo de teatro.
Nessa altura, nós fizemos uma peça do Camus, o Calígula, e não havia nenhuma mulher para fazer o papel da Cesónia. Então, os estudantes, entre os quais eu fazia, eram uma delas, representámos alguns papéis. Eu, por exemplo, representei a Cesónia, e como os homens que estavam, os elementos que estavam internados, tinham dificuldade porque estavam muito drogados, construiu-se uma solução que era cada estudante, cada intérprete, cada personagem tinha sempre com ele um estudante que era o seu grupo e que interagiam nas dificuldades que iam existindo. Esse grupo era e continua a ser encenado por um encenador que se chama João Silva, e eu quis falar disto porque em Portugal existe muito pouco registro destas experiências. Claro que agora existem fotografias das muitas peças que têm feito, vão à Culturgest, etc. Mas lembro-me que essa peça do Calígula, penso que nem sequer havia fotografias, e eu lembro-me que nessa altura ainda não tinha arranjado maneira de comprar uma máquina fotográfica, eu não tinha máquina fotográfica. E, portanto, penso que muita coisa se perdeu, não existe muita reflexão, e por isso considero muito importante toda a reflexão que é feita sobre a obra e a vida do Artaud, de tantos que têm sido falados e que, portanto, que é importantíssima. O seu depoimento é maravilhoso. Espero que na próxima viagem a Portugal eu possa assistir esse filme e ter acesso a esses vestígios de uma experiência que, a meu ver, ela mexe com a fronteira entre loucura e não loucura, né? Entre arte e loucura, etc. E mexe com... é mais do que um imaginário social, outra coisa, mais forte do que isso. Talvez a nossa insistência em falar de Artaud, que é muito bem-vinda, obviamente, mas ao mesmo tempo há experiências minúsculas, diminutas, por toda parte, e que seria bom que elas ganhassem visibilidade e ressoassem entre si, para poder justamente mexer nessa fronteira e liberar, eu diria liberar, uma certa potência que existe, por vezes enclausurada em hospitais ou em situações de muito sofrimento, né? Mas esse dispositivo, eu diria, o teatro é um dispositivo, né? De expressão, mas eu acho que ele se torna um dispositivo interessante e potente quando ele não é visto como um dispositivo terapêutico. Eu me explico em um segundo. Se ele vira um instrumento terapêutico, ele perde sua potência. Ele vira mero prolongamento dos mecanismos hospitalares que são de infantilização, etc.
Um outro hospício, o velho Rio da Flores, era um lugar enorme. Também durante alguns anos tive a ocasião de ouvir psicótico, como psicóloga clínica. E havia um que eu às vezes ouvia durante 4 horas seguidas, que dizia que sentia o mundo, sentia a realidade, como uma tremenda ameaça de ordem moral. Penso que muito na linha que acabou de falar. E a minha pergunta para José Gil é a seguinte, peço desculpa se é uma pergunta parva, mas eu penso que passa muito pela cabeça dos portugueses. Nesta linha da inquietação, opor, por exemplo, Camões e Pessoa, faz sentido que a poesia de Camões e de Pessoa ressoam em nós de maneira diferente e a de Pessoa nos provoca bastante mais inquietação que a de Camões. Isso faz imediatamente sentido. Mas se me permite, em vez de estar a comparar a recepção ou o recolhimento que atualmente Pessoa e Camões têm na cultura portuguesa, eu gostaria só de dizer uma palavra sobre o que acabou de dizer, que faz o adequário, que foi dito há bocado. Eu tenho a impressão que há uma especificidade da nossa cultura portuguesa, atualmente, do século XX, relativamente às culturas europeias, grandes culturas francesas, italianas, etc. É que nós não conhecemos, ou se a conhecemos, recusamos, admitimos, não conhecemos a loucura. E não conhecemos a loucura também porque não conhecemos e recusamos a guerra. E as 2 guerras mundiais, quase, a Primeira Guerra, e depois a Segunda Guerra e depois a Guerra Colonial, que nós tivemos e que abafámos completamente. Ora, se nós, através e falamos, se nós verificamos a importância da loucura na literatura, na arte europeia, no pensamento filosófico europeu, na cultura em geral, tão importante, tão pregnante, é cruel, é o que eu vou dizer, mas para a libertação dessa potência de que falou o Peter, eu diria também para uma liberdade de pensar, porque o caos agitou e agita e depois fecunda e depois há iniciativas, explorações e conhecimentos, e enquanto que nós vivemos uma fronteira. Eu acho que Portugal tem sido, nós portugueses temos sido mesmo os habitantes de um país cercado, de um país dominado por o que deve ser. A regra da normalidade de uma vida estende-se por toda a parte, desde a moral mais privada à moral pública, ao consenso. Quer dizer, há pequeníssimos espaços, se não para ser discutido entre especialistas, bolsas, pequeníssimos espaços dados à importância, por exemplo, de experiências outras. Logo que há uma experiência ou outra, é loucura-se, afasta-se, exclui-se. Portanto, essa abertura à experimentação e à abertura ao que existe em nós, mas que é constantemente abafado, metabolizado em nome de uma doxa e de uma norma de que nós nem pensamos, não é? Basta gritar um bocado e nós já estamos fora. Não, isso não se faz. Não. É mal visto. Quer dizer, coisa enorme. Portanto, eu acho que foi muito bom mesmo nesse aspecto, nesse plano,
este simpósio. Este simpósio contribuiu um pouco para dar um pequenino, um outro, mais um espaçozinho a experiências e a pensamento fora de uma norma, que é o que nos tem perseguido constantemente. Era só isto, era um pequenino.